porque é um artesanato que eu fiz há muitos anos e ele se perdeu recentemente nas tantas mudanças que eu já fiz na minha vida, né? Eu não gosto muito de mudar, mas mudei muito já, de casa, de apartamento, de local, para tudo quanto é lugar. Então é um boi bumbá que eu fiz, isso quando era muito pequena, né? E aí, por que isso aí? Porque meu pai, ele tinha uma olaria onde se faz tijolos. E aí ele tinha vários empregados. E os empregados, pelas tantas, eles pegavam o barro e eles faziam artesanatos de mulheres com roupas maravilhosas, homens com bigode, e depois eles pintavam com tinta óleo que eles tinham. Então uma cor muito apagada, né? Mas assim, o que eu não entendia na época é como é que aqueles artesanatos feitos de barro, eles conseguiam colocar eles de pé, que eram muito pesados, né? E aí eles me ensinavam a fazer com o barro, né? Que é uma facilidade aquilo, tá? E eu fui guardando isso daí. Aí, dada assim, eu morava morei em fazenda, morei em sítio, morei em vários locais. E no local que eu morava, não tinha assim o barro, mas na fazenda tinha, né? E aí vinham umas pessoas, era muito interessante a relação que eu tinha com as pessoas, né? Primeiro que era tudo muito natural. Vinha um senhor na minha casa, de terno, um negro, com um boné, com um chapéu desses de feltro, e ele vinha todo bonitinho, senhor de idade, e ele pegava um monte de plantas e ficava andando pelo pomar e falando palavras, né, que a gente não entendia. A gente andava atrás e fazia a mesma coisa assim. E aí tem essa figura, né, que é uma figura do povo. Aí, uma outra época, eu comi um peixe, que meu pai era um grande pescador, né, ia comer um peixe, e o peixe entalou na minha garganta, né. E aí, não tinha médico, tinha um dentista. O dentista foi tirar essa espinha. Mas aí a senhora foi lá no fogão, pegou umas cinzas, né? Fez uma benzeção, falou, pode ir para a escola. Aí eu fui para a escola, né? E na escola saiu. Então, essa relação que eu tenho muito com essas pessoas, né, é que me fez a escolher a Belas Artes, né? Essa relação da escultura, da parte do folclore, né? Que eu achava que era folclore. Então, assim, e quando eu cheguei na Belas Artes, tinha tinha um local especial que tinha barro. O que é que veio na memória? Fazer o Bumba Meu Boi lá. Fiz o Bumba Meu Boi, bonitinho e tal. Eu fiquei muito orgulhosa daquele Bumba Meu Boi, porque já não era mais aquele Bumba Meu Boi que eu fazia na fazenda, né? Aí eu fui mostrar para meu pai. Falei, ô pai, ó, eu trouxe aqui o Bumba Meu Boi que eu fiz na faculdade. Meu pai olhou para, assim, ficou com aquela cara, né? Porque ele era uma pessoa muito estudiosa, lia muito, tocava violão, jogava tênis de campo, tênis de mesa, corria, era toda uma pessoa diferente. Aí ele olhou para aquilo, falou assim, você está fazendo a Belas Artes, uma faculdade muito cara, para fazer esse boi? Então você precisa conhecer um pouco mais da obra do mestre Vitalino. Aí eu falei, quem que é esse daí? Aí ele falou assim, então vai ter que viajar muito, porque imagina, estou pagando uma faculdade tão cara que é Belas Artes para você fazer esse boi, né?
Então eu fiquei assim, falei, nossa, minha primeira obra foi mostrar para meu pai, né? E aí ele fala dessa forma, né? Então esse Bumba Meu Boi, depois eu fui para o Nordeste, conheci o mestre Vitalino, né? E conheci as obras dele, né? Então assim, aí você vê que o trabalho da pessoa que você tinha aquela vivência lá na fazenda eram pesadas, mas eram muito bonitas, tinha uma coisa singular. E do mestre Vitalino, a obra dele era de uma leveza impressionante. Então assim, quando eu vi a obra do mestre Vitalino e a minha obra, aí eu falei, bem, meu pai tem razão, né? Certo? De ver que eu tinha que conhecer mais sobre as questões do próprio objeto meu de conhecimento, né? Então, eu vivi 20 anos com um escultor, né? E ele era engenheiro, aí eu falei, larga tudo aí, ó. Fica todo tempo desempregado aí, uma hora está empregado, outra está desempregado, larga, você vai fazer escultura. E aí ele começou a esculpir, né? E aí começou a trabalhar nessa escultura, só que a escultura que ele fazia era com madeira, era totalmente diferente, era bem abstrato, né? E assim, os caminhos da vida, né, de uma certa forma, levaram para que eu encontrasse uma pessoa também ligada à arte, né? Então, aí esse boizinho ficou lá na casa, perdido lá, não acho mais, não tem jeito, né?